Bom, nosso bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia aos nossos internautas que acompanham pelo Face Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova, né? Sejam todos bem-vindos. Como sempre, nós começamos as nossas atividades com uma prece. E hoje não pode ser diferente. Hoje nós estamos assim, com um pouco menos gente, porque muita gente emendou o feriado, né? Tornou-se um feriadão, tem gente passeando ainda, né? Mas tudo bem. Contamos com todos os nossos internautas, contamos com os nossos amigos espirituais. E quando nós fazemos uma palestra e comparece um número pequeno, quem comparece é aquele que está a fim de ouvir a palestra. Numa outra versão, podemos até dizer, são aqueles que realmente precisam da mensagem que vai ser dada. Então, nós dizemos à espiritualidade, obrigado por mais um mês que passamos, um mês que estamos iniciando. Obrigado por estarmos aqui, por termos conseguido chegar até aqui. Obrigado pelo dia. Obrigado pela bênção da doutrina espírita que ilumina os nossos dias, ilumina os nossos caminhos. E hoje nós estamos aqui acompanhados por essa espiritualidade para ouvir a palestra do nosso irmão. E nem é necessário pedir, mas porque eles estão sempre presentes, nos socorrendo, inspirando aquele que vai fazer a palestra, bem como inspirando a nós outros que vamos ouvir a palestra. Sê conosco, abençoa nossos propósitos, Divino Mestre Jesus, envolve todos nós na vossa paz. Que assim seja. Que assim seja. Bem, hoje nós temos o nosso amigo Valdir Faria. Como que chama o grupo lá agora? Ela é Bezerra de Menezes. É o Bezerra de Menezes. Era o antigo posto avançado, né? Isso. É o antigo posto avançado. Hoje ele não tem mais o vínculo com o Centro Espírita Fraternidade, né? Não tem um vínculo assim direto, mas indiretamente está ligado ainda, porque não tem como separar, né? Não tem, né? E ele foi construído ali no Zanaga um grupo avançado, né? Eles falaram um posto avançado. Isso. Isso dá saudade do seu Lima, né? Com certeza. Que criou esse termo, né? E então ele está ali no Zanaga, atuando há já há quantos anos? Está indo para 13 anos. 13 anos, né? Então, Valdir é velho companheiro, já foi presidente da USE, né? Então, eu acho que dispensa maiores detalhes para dizer, Valdir é um velho batalhador da doutrina espírita. Então, para conhecer melhor o Valdir, o tema hoje são as influências do passado nas nossas doenças, né? As influências atuais. Do passado e as doenças de hoje, né? Isso. Então, mas para conhecer o Valdir, nada melhor que ouvir o Valdir, né? Então vamos deixar o Valdir à vontade, Valdir. Tá ótimo. Fique à vontade, obrigado. Hein? Eu que agradeço. Agradeço a direção da casa que me convidou, né? Peço licença para poder tomar esse posto aqui, a direção espiritual, né? Permissão para que a gente possa estar trazendo o nosso ponto de vista dentro dessa doutrina maravilhosa de que o Aurélio acabou de falar. Esse tema aí que eu trouxe é um tema que a gente está batendo um pouco em cima dele, né? Porque são tantas as doenças, né? São tantos os problemas que estão assolando a humanidade que a gente fala, poxa,
como é que vai chegar? Aonde que vai chegar? Bom, para que a gente possa situar, vamos só lembrar de como que começou tudo isso, né? Então, eu gosto de fazer uma pesquisa da onde que estamos vindo, em que época da humanidade que a gente está vindo. Então, a gente sabe que o mundo, né, tem aproximadamente, segundo umas pesquisas, 400 mil anos, quando surgiu os primeiros, os neandertais, né? Neandertals, surgiram os primeiros que apareceram ali na Ásia, na Europa. Depois de 300 mil anos a 200 mil anos, começou a surgir os homens sapiens, que já são o que deu origem, né? Que já deu origem ao homem moderno, né? Que nós conhecemos, né? E em torno de 50 a 40 mil anos, esse homem foi chegando na Europa. Então já começou a povoação, e foi chegando, né? E aproximadamente, aí começou a surgir a população mundial, então foi distribuindo por partes, né? Depois a África, a Ásia, aqui os nossos problemas, nossa parte europeia aqui de tudo isso, né? Então, esse povo foi chegando. Não tem muita escrita sobre essas coisas. A gente sabe que a escrita surgiu há 6 mil anos atrás, aproximadamente, né? 3.500, 4 mil anos antes de Cristo. Então, a escrita não é velha. Então, eles têm poucas coisas escritas, e aquela escrita meio arcaica que foi se desenvolvendo, mas tem muitas informações nessas escritas. Então, esse planeta vem se transformando há mais de 400 mil anos, vem se transformando. E, baseado em cima disso, o Dr. Sérgio Thyssen, numa das palestras, falou que em tudo isso que nós vemos, em todo esse tempo da humanidade, a humanidade não viveu 100 anos de paz na Terra. Não tem 100 anos de paz. Falou, nós estamos com 100 anos que não tem guerras. Não tem. Guerras, e problemas, e conflitos, e aquilo é o tempo todo, né? Então, imagine nós, que estamos vindo de lá de trás, fazendo parte de todo esse processo, dessas guerras, convivendo com tudo isso daí, quantas coisas nós estamos trazendo no nosso cabide espiritual. Quantos problemas que nós vivemos lá atrás e que hoje nós estamos refletindo no dia de hoje. Quem estuda a doutrina espírita tem essa visão. Mas quem não estuda a doutrina espírita fica perdido. Meu Deus, por que tanta doença? Meu Deus, por que dentro da minha família tem um doente e 5 que não tem doença nenhuma e um totalmente doente? Não tem esse conhecimento. Então, graças ao conhecimento espírita, a gente se situa melhor dentro desses problemas, né? Então, aí a gente começa a analisar essa origem dessas doenças. Por que tanta doença que está chegando, que está aí assolando a humanidade? Por que tanta doença? Será que essas curas não virão? Será que não vai ter essas curas? Será que isso vai até quando? Até os fins dos tempos, que nem dizem? Mas onde que está os fins dos tempos? Então, baseado em cima dessas dúvidas, a gente começa a pesquisar, analisando, porque dentro da casa espírita, chegam muitas pessoas com vários tipos de problema pedindo ajuda. Vários tipos de problemas. Doenças físicas, emocionais, doenças mentais, gente com problema de todo lado. Puxa vida, o que nós devemos fazer para poder estar ajudando esse povo que procura, que graças a Deus procura a casa espírita? Além
dos médicos que são necessários, né? Importantíssimo. Casa Espírita tem um lema, né? Trata a parte espiritual, mas não dispensa o médico de maneira nenhuma. Isso faz parte do lema da doutrina espírita. A ciência tem que caminhar paralelo um com o outro, Kardec já dizia. Então, baseado em cima disso, a gente começa a analisar, estudar a parte espiritual de cada um. No campo da mediunidade, o Espiritismo traz um vasto conhecimento para poder analisar essas coisas, né? A gente sabe que a mediunidade tem vários ângulos da mediunidade. Então, vários tipos de sensibilidade baseado em cima da moral de cada um, em cima do conhecimento de cada um. Porque muitas vezes tem um médium ali que tem um grande conhecimento, mas ele não tem aquela moral que exige para um grande trabalhador da seara de Jesus. Outros não têm conhecimento, não tem quase conhecimento, mas tem moral. Pessoas do bem, pessoas dedicadas a servir o próximo, né? Então a gente começa a falar, onde que nós podemos ajudar a encaixar dentro desse meio aí? Então, baseado em cima da mediunidade, a gente começou a pesquisar os problemas das pessoas. Há 10, 11 anos, nós estamos estudando sobre o magnetismo. O magnetismo, a gente sabe que tudo em cima desse planeta são energias magnéticas. Nosso corpo é uma energia, nosso corpo é tão poderoso que se fosse transformar ele numa usina hidroelétrica, ele iluminava uma cidade de 250 mil habitantes, do poder que tem energético o nosso corpo. Então, aonde que estão, e como que, com toda essa energia que nós dispomos, onde que estão as nossas defesas para com essas doenças? Então, são tudo dúvidas que a gente tem que buscar para que a gente possa aprender dentro do campo da doutrina espírita. A gente tem, graças a Deus, esses acessos desses arquivos desses espíritos trabalhadores que nos trazem os ensinamentos. André Luiz, Emmanuel e tantos outros, né? Joana de Ângeles, e traz tantos conhecimentos baseados, cada um numa área. Joana de Ângeles trabalha muito a psicologia, os problemas emocionais das pessoas. Quantos problemas emocionais nós estamos vivendo ultimamente? Os chamados problemas emocionais, os chamados doenças, esquizofrenia. Quanto que o médico não tem como classificar uma doença mental? Ele classifica como esquizofrenia, não é verdade? Então, quantos isso está aumentando cada vez mais? Quanta depressão? A depressão sempre teve. Quem busca a história lá atrás sabe que ela vem muito lá de trás, porque faz parte da ansiedade do ser humano. Mas como que ela cresceu, como que ela está ganhando vultos e ganhando, provocando muitos suicídios, provocando muitos descontroles, né? Então, é hora da gente parar, fazer que nem diz o ditado, vamos puxar o freio de mão um pouquinho e vamos refletir. Aonde que nós podemos agir? Aonde que nós podemos atuar? Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Aí eu fico imaginando assim, até perguntaram para mim um dia, e as pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita, como é que eles vão melhorar ou buscar alguma coisa? Uma boa pergunta, né? Falei, tudo é baseado em cima das nossas reformas, das nossas transformações. Não é religião, é a nossa reforma íntima. Se eu estou me reformando, eu posso estar em qualquer religião, eu estou melhorando. Eu vou melhorar, eu vou reparar os meus erros. Agora, eu pego no assunto. Como que nós vamos tratar uma pessoa com esquizofrenia se nós, muitas das vezes, não conseguimos ter acesso aos pontos onde originou tudo aquilo lá? Às vezes vem no centro espírita, a gente aplica o passe deles, toma um passe, faz um tratamento ali, ele melhora, vai e vem, e ele vai indo, e muitas das vezes nem melhora. Como que nós podemos chegar lá naquele ponto
naquele ponto X, aonde originou tudo aquilo ali. Se nós não voltar lá no passado, não dá. Se nós não voltar lá nas reencarnações passadas, não tem como. Porque o camarada nasceu aí e tranquilamente, quando chegou, que nem tem um, que eu vou contar a história de um, chegou com 17 anos, até 16 anos, ele era excelente, maravilhoso, um menino espetacular. Quando chegou nos 17 anos, pum, acabou. Perdeu, não tem mais vida. Não tem mais vida dele nem familiar por causa desses problemas de transtorno mental. Então, por que só dali para lá? Por que ele viveu todo esse tempo? Então, se você não buscar na origem lá atrás, nós não conseguimos entender e não conseguimos explicar. Então, baseado em cima disso que a gente está estudando um pouco mais do magnetismo, tem muito o Jacó de Mello, o Jacó de Mello tem um trabalho bonito em cima desse trabalho com o magnetismo. Mas Kardec citou muito isso dentro das obras básicas, né? A ação das energias, dos fluidos na nossa vida. Então, agora vamos buscar a origem. Vou contar só uma pequena história só para nós entender isso aqui. São episódios que aconteceu na nossa casa. Tinha um rapaz que começou com depressão, há mais de 20 anos, há mais de 40 anos com depressão. 40 anos. E não melhorava essa depressão. Deixou fortunas de médicos, de remédios. 40 anos, imagine. Aí quando chegou um tempo, a gente começou a tratar ele, começou a conversar, ele aplicar passe, conversar, aplicar passe. E vai um dia, vamos conversar um pouco. Sentemos numa sala e começamos a conversar. Conversei, entremos, ele falou, eu falei, abre seu coração, fala tudo que você tem que falar. Tudo que incomoda, tudo que não incomoda. Fiz um trabalho de psicologia quase, né, de psicólogo, né. Aí ele falou tudo, explicou. Aí a gente conversou bastante, orientou, conversou bastante. Ele já fazia 2 anos que ele não trabalhava, estava encostado no ISS. 2 anos encostado no INSS. Aí ele era um engenheiro, um cara com bastante conhecimento aí. Aí depois dessa conversa, ele mudou o ponto de vista dele, porque você precisa mudar o ponto de vista. Se você não mudar o ponto de vista, você não melhora. Aí ele mudou o ponto de vista dele. Eu falei para ele, muda o ponto de vista, muda o foco, tira o foco daquilo que você incomoda, muda ele para ver. E ele mudou. E no que ele mudou o foco, ele melhorou. Com 15 dias ele voltou no trabalho. Trabalhou 1 ano, surgiu 2 tumores na cabeça dele, e domingo ontem nós fizemos o sepultamento dele. Aí eu falei, puxa vida, ele melhorou 1 ano, voltou a trabalhar, ficou bom, de repente, pá. Aí você lembra lá de Cristo, Jesus Cristo falando, vai e não peques mais, a tua fé te curou. A gente começa a analisar esses pontos, aí a gente começa a ver por que ele melhorou da depressão, mas acometeu-se de uma outra doença. Quando perguntaram para o Chico, você quer que eu cure, o Bezerra falou para ele, Bezerra de Menezes, você quer que eu cure o seu olho? Eu não vou curar, mas só que você pode estourar em outro lugar, o problema seu aí. Ele falou, não, deixa aqui que eu já estou acostumado com ele. Então, a gente começa, baseado em cima disso daí, será que era importante ele ter melhorado dessa depressão? Ou será que era o momento dele reiniciar a sua transformação, a sua reforma íntima? Naquele momento que ele melhorou a sua capacidade cognitiva de entender as coisas, de compreender as coisas, e ficou apto para o trabalho novamente, não era a hora dele falar assim, agora eu vou arregaçar as mangas e vamos à luta aí, para ele poder estabilizar aqueles problemas que ele estava vivendo. E não fez. Será que foi isso? Fica numa dúvida, fica no ar,
mas isso é uma oportunidade. Muitas das vezes nós estamos na vida cheio de problemas e não sabemos como sair daqueles problemas. De repente a gente dá uma melhora, aí a gente se acomoda, melhorei, agora eu vou para a praia, vou passear, vou aproveitar, vou gastar o que... E vou aproveitar a vida, vou comer o que eu não podia, o que eu não comia, não podia comer. Depois a coisa volta e volta com tudo. Quando Jesus... Muitos do que Jesus curou, enfermou de novo. Muitos. Grande maioria. A Amélia Rodrigues fala numa lição lá que eu não lembro qual que é. Muitos enfermou de novo. Por quê? Por causa justamente quando se sentiu, é o ser humano. É o ser humano. É aquela ambição das coisas. Deu aquela pausa, aquela melhora, já achou que o mundo estava para ser desbravado por ele novamente. Aí, automaticamente, quando volta, aí dificilmente consegue se recuperar. Deixa eu tirar que saiu daqui. Então, não abre mais aqui. Dá uma olhadinha. Essa de cima aqui. Então, a gente começou, e aí a gente começa a analisar essas pessoas. Porque nós temos que analisar. Eu não vou entrar no campo, porque isso é vasto demais, esse campo aí. Vasto, é imenso, imensidão de ensinamento e de fórmulas para que a gente possa estar entendendo tudo isso daí. Baseado, então a gente está no nosso grupinho. O nosso grupinho está aqui. Faz quanto que esse é o nosso grupinho? Nós temos que trabalhar com as experiências, os conhecimentos que adquirimos em cima do nosso grupinho de trabalho. E começando a analisar aquilo que vem até nós. Porque se chegou até nós, alguma coisa direcionou até nós ali. A crença daquela pessoa na doutrina, ou nos passos, ou nas pessoas. Porque, por incrível que pareça, as pessoas o que se influencia mais, muitas vezes, a crença de alguém, uma pessoa certa ou uma outra. Então, aí já começamos a analisar. E surgiu as histórias, e isso faz parte do nosso aprendizado. Então, eu vou buscar esse irmão que nós contemos aqui a história dele, no campo dele. Ele trouxe lá do passado esse problema? Ele trouxe? Será que ele trouxe de lá? Esses problemas, essa depressão e depois até isso? Será que ele trouxe? Eu creio que sim, porque segundo os espíritos, quase que 100% dos nossos problemas têm origem no espírito, os problemas atuais, no espírito, passando pelo perispírito e chegando até o corpo físico. Então a origem está no espírito. A origem das doenças está no espírito. Então, nesse caso aí, houve esse tipo de trabalho que melhorou ele e depois ele cometeu-se de outra doença. Aí surgiu um outro problema. Uma menina procurou nós uns problemas. E ela estava cometida o corpo inteiro daquela doença do vitiligo. Aquilo é uma doença terrível, no sentido de vaidade, no sentido, sabe? Porque é difícil, né? Uma menina de 28, 25, 28 anos, com o corpo cheio de vitiligo. Isso daí dá Imagina a tristeza que ela sentia no coração dela, e aquilo martirizava ela. Ela tentava fazer prova para a faculdade, não conseguia, porque ela sentia-se inferiorizada por tudo aquilo ali. E estudava, chegava na hora, reprovava. Estudava, chegava na hora, reprovava. O emocional dela nunca se equilibrava. Nunca estava, porque ela tinha vergonha de tudo, ela tinha cisma de estar junto com as pessoas e um monte de coisa. Então, imagine os emocional. Aí,
não tem doença nenhuma física, só tem aquilo lá. Fisicamente perfeita. Aí vamos levantar o caso dela para poder ajudar. Está procurando ajuda? Quando procura ajuda, tem que achar ajuda. Vamos levantar, vamos levar para uma reunião mediúnica e vamos levantar o problema, ver se a gente vê alguma influência. De cara, cruzemos com um monte de espíritos escravos, da época da escravidão. Era um senhor de escravo, era um filho de senhor de escravos. E que ele tinha por hobby pintar os escravos. Pintava de vermelho, de amarelo, de azul, de branco. Imagine o que sentiam esses escravos, a humilhação que eles sentiam pintado de branco. O negro pintado de branco, pintado de amarelo, pintado de vermelho. Isso era o prazer dele, para humilhar, além de tudo o que ele fazia, que esse espírito, que essa pessoa fazia para judiar dos escravos. Aí, orientando eles, né? A gente foi orientando, ajudando, orientando, foi recolhendo. E era muito, né? Eram muitos escravos. Recolheu um, recolheu outro, recolheu, a espiritualidade foi recolhendo, até que recolheu tudo, que por final veio a mãe dele, a mãe do último, agradeceu, mas foi, nossa, eu arrepio, se vocês vissem a comunicação que essa mãe em espírito deu, essa mãe escrava deu, eu nunca vi coisa igual nesse mundo. É que, felizmente, nós não gravemos, mas é um negócio impressionante, de agradecimento por ter recolhido aqueles espíritos. Aí, conforme eles iam aceitando, eles iam voltando à cor normal deles. Então, afastou aqueles escravos que estavam atuando nela, em cima de todos aqueles problemas. Aí nós imaginamos, aí beleza. Mas e o vitiligo? O vitiligo faz parte de todo esse processo lá atrás. Então, é uma doença lá do passado, frequente, agindo intensamente no presente. Né? Não é verdade? E vai curar? Não vai curar, porque isso está no programa expiatório da pessoa. Mas vai acalmar ela, vai deixar, esses espíritos não vão mais atuar, e vai acalmar ela. Agora, com certeza, ela vai mudar conforme o tratamento, ela vai mudar o seu ponto de vista, e quem sabe amanhã ou depois ela está passando na faculdade, que ela quer ser médica. Então, só para a gente pega esses casos só para a gente situar aonde que nós podemos estar ajudando. Nós vamos corrigir o problema da doença da pessoa? Essa não é a finalidade da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela veio para orientar, para instruir. Espírito, instruí-vos. É isso que a doutrina espírita, é o lema da doutrina espírita. Nós temos que se instruir. Se instruir para que eu possa entender o meu problema, para que eu possa entender o problema do meu familiar que está passando, ou do meu vizinho, ou do meu colega. Então, nesse momento que nós instruímos, nós passamos a ter uma aceitação diferente das coisas. Tendo uma aceitação diferente, eu tranquilizo o meu emocional e eu não deixo a coisa seguir para frente. Agora, quando eu me revolto, quando eu me blasfemo contra Deus por causa de tudo aquilo, o que acontece? Eu me desestabilizo, eu estou sempre desestabilizado. Ô fulano, como é que você está? Estou numa pior. Ô fulano, como é que você está? Só se for para você o dia está bom, para mim não. Nunca está bem, nunca melhora. Mas quando a pessoa se estabiliza, ô fulano, mesmo que está sentindo dor de cabeça, porque nós estamos na Terra, todos nós temos problema. Ô fulano, como é que você está? Mesmo que está com a dor de cabeça, fala, graças a Deus estou seguindo, muda tudo. A pessoa, quando se estabiliza, muda tudo. Então, voltando tudo no processo, no ponto de partida de tudo, que é o nosso passado. É as influências do nosso passado, tanto do lado espiritual,
das perseguições, como do nosso próprio livre-arbítrio violado lá atrás. Quantas doenças hoje têm origem no nosso mau uso do livre-arbítrio. Então nós estamos numa reencarnação de reajuste, numa reencarnação de estabilizar. Nós precisamos estabilizar a nossa reencarnação. Então, como, né, é uma reencarnação de reajuste, eu vou ter que enfrentar os meus problemas, lutar com eles e aproveitar eles para me melhorar. Isso é muito difícil. Fala para quem está doente para você ver. Ninguém. A visão é outra. Fala para o fulano, fulano, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que mudar a sua forma de vida. Fala para ele. Ele vai vir com 3 cachorros em cima de você. Por quê? Porque não é fácil. Só quem vive o problema é que tem consciência de tudo aquilo ali. Mas a partir do momento que instruir-vos, como o Kardec falou, nós passamos a entender. Aí eu vou entender que se hoje eu tenho vitiligo, foi porque eu causei alguma coisa para alguém lá atrás, na pele da pessoa lá atrás, seja qual for. Porque imagina o que era lá atrás. Quem lê as histórias passadas sabe o que se fazia nas guerras para todo lado. Então eu vou entender, poxa, se eu estou passando por isso aqui, é porque eu construí lá atrás isso para mim. Não é Deus me castigando, não é o mundo, a terra me castigando, não. Eu estou vindo num processo de reencarnatório para reajuste encarnatório. Essa é a palavra. Nós estamos num reajuste encarnatório. E a partir desse momento que eu passo a entender isso aí, as coisas começam a mudar em nossa volta. Porque o que é provas, por exemplo? Kardec fala muito lá. Provas e expiação. O que são essas provas? Né? Para que a gente possa entender melhor, tirei de lá das obras de Kardec. Provas são os obstáculos, teste que impulsiona o espírito para outro estágio da evolução. Olha, isso é prova. É você reencarnar aqui, carregando uma prova que vai te modelando para você evoluir. Você sair dessa fase de espírito imperfeito, ainda ignorante, para que a gente mudando o nosso estágio evolutivo para melhor. Ontem eu falava mal dos outros, hoje eu já não falo. Ontem eu agredia, hoje eu já não agrido. Então, eu vou mudando. Ontem eu reclamava, hoje eu já não reclamo. Hoje eu já aceito. Isso nós estamos no nosso campo de provas, mudando o nosso estágio de evolução, saindo daquele homem velho para o homem novo. É assim. Essas são as provas. Todo mundo só tem provas aqui. E todo mundo tem que vencer essas provas para poder crescer, evoluir, merecer essa evolução. E as expiações? São tudo aquilo, o básico. Expiação é o resultado dessas faltas que foram cometidas pelo espírito em várias vidas anteriores. Está lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Então, tudo aquilo que nós cometemos para nós e para o próximo, ele vem como uma expiação na nossa vida presente agora. Tudo aquilo. Né? Então, lembrando, provas são a oportunidade que nós temos de evoluir. O sofrimento, as coisas que fizemos e outras coisas. Tem muitas definições, mas essa é a básica. E expiação são os nossos compromissos expiatórios que causamos para nós e para o próximo em reencarnações passadas. Então, está aí a resposta para todas as doenças e os problemas da humanidade, que nós estamos vindo de centenas e centenas de reencarnações, carregando o peso das nossas faltas lá atrás. Então nós temos que melhorar. Estamos no mundo para melhorar. O doutor Décio
Yandoli, ou Yandoli, não sei direito, Yandoli, né? Ele falava assim que nós estamos numa escola. Eu estou aqui no primeiro ano da escola. E eu estou aprendendo tudo aquilo no primeiro ano da escola. Fulano estudou, aprendeu, lutou, batalhou, chegou no final do ano, fez a prova, passou. Foi para o segundo ano. O outro não procurou, não buscou, não interessou, repetiu. E agora? Aí no ano que vem a escola fala, nós não vamos ter mais o primeiro ano, só do segundo ano para frente. E agora? Vou ter que procurar uma escola do primeiro ano, aonde que tiver. Eu moro aqui no São Vito, só tem uma escola do primeiro ano, só lá no Parque Gramado. Olha o trabalho que vai dar para mim estudar lá. Eu podia ter passado, porque a escola está ali onde que eu estou. Mas eu reprovei. Essa é a vida nossa aqui em cima da terra. Nós estamos na escola. É a escola da vida que nos ensina. E se nós não se nós reprovar hoje, reprovar amanhã, nas provas, o que vai acontecer? A terra vai evoluir. Não está evoluindo? Tem pessoas que falam assim, esse mundo de regeneração isso vai demorar centenas e centenas de anos, até milhares de anos. Não, já começou. Começou para ele, começou para ela, começou em cada um de nós. Agora, para fulano, cicrano e beltrano, não começou ainda. E talvez vai demorar para começar diante de tudo aquilo que vem fazendo. Então, o que vai acontecer? Puxa vida, eu precisava reencarnar. Mas lá na Terra não dá mais, porque você não tem mais o primeiro ano lá. Agora é só do segundo para frente. Então, e aí? Vai ter que ir para onde eles ser mandados. Nós não podemos perder as oportunidades. E quando essa escola já não é mais neste mundo? Então, mas é. Então, não podemos perder essas oportunidades que nós estamos aqui. Né? Estamos a caminho. Estamos com a chave, com a ferramenta, com o arado na mão. Então vamos cultivar essa terra que nós temos aqui, ó, aqui agora. Deixar para amanhã, talvez não dá tempo. Então, esse é o processo dessas doenças que vem surgindo no seio da humanidade e eles não estão entendendo o porquê dessas doenças. Que é curas imediatas, sem transformação. Os remédios estão aí, graças a Deus, os remédios. Porque já se chama remédio, porque é para remediar, não é para curar, é para remediar. Mas graças a Deus tem ele. Então, se não tivesse, podia ser pior, né? Então, os remédios estão aí. Então, nós ficamos aí dependendo de remédio, melhorando, enfermando, melhorando, enfermando, melhorando, e vamos levando a vida. E quando é que nós vamos mudar a nossa cabeça para que a gente possa não enfermar? Porque o que nós vamos carregar para lá. Nós vamos desencarnar, nós vamos levar as nossas enfermidades. Vamos levar. Quem falou que vai morrer, vai ficar lá no cadáver, lá no túmulo, é quem não conhece a vida espiritual. Porque aquele que conhece a vida espiritual sabe que ele vai levar tudo. A mala vai lotada de tudo, o que é bom e o que é ruim. Então, por que não encher essa mala de coisas boas, né? Nós estamos no caminho, nós estamos na seara, nós estamos com a ferramenta, nós temos saúde. Então, as curas, o centro espírita tem cura as pessoas. Quando você se transforma, quando você se reforma. Mas, se isso não acontecer, você vai te remediar. Vai te remediar. Muitas curas é feita no centro espírita. E pode ser feita. Os campos, quando nós lidamos com os campos de energia, e você substitui uma energia negativa por uma positiva, momentaneamente vai mudando. Agora, substitui hoje e procuro não me enfermar amanhã de novo com os mesmos problemas,
O que vai acontecer? Eu vou melhorar, vou sarar. E nós vamos sarar. É assim, então o futuro nosso está, os futuros das doenças, eu esqueci de olhar o tempo, está no tempo já. O futuro das doenças, das curas das doenças, está na nossa transformação, na nossa mudança, na nossa reforma íntima. Eu quero encerrar aqui, isso aqui é palestra, coisa para muito tempo, porque é muito grande, né? Eu queria só eu não sei onde que eu pus aqui, acho que eu tirei fora. Eu só ler um trechinho do livro de Emmanuel, Roteiro, né, o que ele disse assim, olha só um trechinho eu vou ler. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Então, isso quando o Emmanuel escreveu isso aqui, em 1952, escreveu esse livro. Tinha 20 bilhões de espíritos desencarnados. E tinha entre 2 bilhões e meio a 3 bilhões de encarnados nessa época. Hoje tem 8 bilhões e pouco de encarnados, então provavelmente 14 bilhões de espíritos querendo encarnar, querendo reencarnar na Terra, querendo vir para essa escola aqui. E aí? Será que vai ter espaço para todos eles, apesar do rodízio? Porque a gente sabe que tudo... Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos lá, depois estamos aqui, depois estamos lá, se a gente for merecendo isso. E o Dr. Leite, ele fala aí, fora os milhares de espíritos que ainda não estão em condição. Olha, e aí, você falou tudo, porque você conhece a lição. Justamente isso aí, sem nos reportarmos os bilhões de inteligência subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam os domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas da evolução. Mas, mano, olha aí, nós sabemos que tem muitos espíritos aí que estão fora desse campo de evolução, porque chegou num estágio que não tem condições mais. Kardec cita lá, o André Luiz cita lá os ovoides e um monte de outras coisas. E muitos espíritos que estão sobre a Terra, que são aqueles espíritos encarregados de ajudar o progresso da natureza. O Kardec fala dos duendes, dos gnomos e outras coisas. E outros lá falam os espíritos elementares. São os espíritos que estão aqui, ó. E eu peço para ele fazer o bem, ele faz. Eu peço para ele fazer o mal, ele faz. Olha a humanidade da Terra. Então, nós precisamos situar dentro disso daí, nessa condição de espíritos com conhecimento. Somos uma minoria com esse conhecimento e que precisa contagiar aquele que não tem os mesmos conhecimentos. Essa é a função da doutrina espírita, instruir-se e instruir os outros. Então, eu quero encerrar, porque já o tempo chegou, só nessa reflexão. É hora de nós pensarmos no sentido de, é importante essa cura para mim? É importante eu melhorar? Ou essa doença é a minha oportunidade de reforma, de renovação e de transformação? Nem sempre o alívio da dor é o melhor. Nem sempre o remédio amargo é o mais ruim. Então, vamos olhar por esse ângulo e encarar a vida dessa forma. Não é assim? Vamos encerrar, porque senão isso vai longe. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer o Valdir, mas antes de encerrar, na palestra do Valdir, teve algo que me chamou muito a atenção. Quando ele falou do moço que tomou um novo rumo. Ele se transformou. E depois de 2 anos, ele volta a ter o câncer. Isso é muito importante,
E esse câncer era o que faltava para ele curar o espírito. Com Ele certeza. desencarnou curado. Agora nós vamos agradecer a todos, né? E vamos para o passe, viu? Gente, muito obrigado e até daqui a pouco.